O grito ecoou pelas ruas estreitas de Alfama como um lamento de fado rasgado, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Sofia! Não me deixa aqui sozinha, berrou Ana, a voz tremendo não de medo, mas de uma dor que já então, aos 10 anos, parecia maior que o Tejo. Sofia, com os joelhos ralados e o vestido sujo de terra do jardim escondido atrás da sé, estendeu a mão suja de terra vermelha, os olhos castanhos brilhando como as luzes dos lampiões que tremulavam nas paredes caiadas. Eu nunca te deixo, Ana. Somos como as andorinhas que voltam sempre para o ninho. Jura comigo? Elas juraram ali, de mãos dadas, ignorando o sino da igreja que badalava meia-noite, selando uma amizade que o destino teimaria em transformar em algo mais profundo, mais perigoso, como as ondas que lambem as falésias da costa alentejana. Anos depois, em Porto, onde o Douro serpenteia preguiçoso sob as pontes de ferro, Ana pisou pela primeira vez no pátio da Universidade do Porto com o coração apertado como um novelo de lã tricotado às pressas. Vindo de Lisboa, a cidade das 7 colinas que a vira crescer entre os cheiros de pastéis de nata quentes e o canto rouco das fadistas em Alfama, Porto parecia um sonho enovoado, com suas ruas de granito escorregadio e os azulejos azuis que contavam histórias de navegadores perdidos no mar. Aos 18 anos, Ana era uma rapariga de curvas suaves, cabelo escuro ondulado que caía como cachoeiras sobre os ombros e olhos verdes que guardavam segredos como conchas na praia da Ericeira. Estudava História da Arte, fascinada pelas tapeçarias renascentistas que retratavam amores impossíveis, sem saber que o seu próprio se desenhava nas sombras da ribeira. Sofia chegara um mês antes, vinda do mesmo bairro de Alfama, mas com uma independência feroz que a levara a escolher engenharia civil, sonhando em reconstruir pontes como a de Dom Luís I, que unia margens divididas. Alta e esguia, com sardas salpicadas no nariz como estrelas num céu de verão minhoto, Sofia usava o cabelo liso preso num rabo de cavalo prático e os seus lábios sempre curvados num sorriso que desarmava até os professores mais severos. Elas se reencontraram no refeitório da universidade, entre o tilintar de talheres e o aroma de francesinhas fumegantes. Ana! A minha andorinha voltou, exclamou Sofia, levantando-se de um salto e abraçando-a com força, o cheiro de lavanda do seu perfume misturando-se ao sal do suor de um dia de aulas. Naquele abraço, algo se mexeu no peito de Ana, não o afeto inocente da infância, mas um calor que subia como o vinho do Porto envelhecido nas caves da Vila Nova de Gaia. As semanas iniciais foram um redemoinho de risos e confidências, como nos velhos tempos. Partilhavam passeios pela Foz do Douro, onde o Atlântico batia furioso nas rochas, e conversas até altas horas no quarto apertado de Sofia, na residência universitária que cheirava a madeira velha e a sonhos de juventude. A roommate de Sofia, Maria, era uma presença constante, uma portuense de gema com olhos negros como azeite virgem e um riso que ecoava como sinos da Torre dos Clérigos. Estudava literatura, devorando essa de Queiroz e os poemas de Sofia de Melbreiner, e tinha o dom de transformar qualquer conversa num banquete de palavras. Vocês duas são como irmãs siamesas, brincava Maria, servindo chá de limão com hortelã colhida no mercado do Bolhão. Mas Ana notava os olhares demorados de Maria, o modo como os dedos dela roçavam os seus ao passar o açúcar, e um desconforto sutil começava a infiltrar-se, como a névoa que sobe do rio nas manhãs de outono. A amizade platónica de infância florescia devagar, regada por noites de fado na casa da guitarra, onde as vozes trêmulas cantavam saudades de amores não ditos. Uma noite, após um concerto onde Amália Rodrigues parecia renascer em cada acorde, Sofia e Ana caminharam pela marginal, os pés afundando na areia molhada da praia de Matosinhos. O luar prateava as ondas, e Sofia parou de repente, virando-se para Ana com uma vulnerabilidade que a fez tremer. Lembras-te do nosso juramento em Alfama? Eu pensei que era só brincadeira de miúdas, mas... Tu és a minha constante, Ana. Sem ti, Porto seria só pedra e chuva. Ana sentiu o coração galopar como um cavalo selvagem nas planícies do Alentejo. Sem palavras, inclinou-se e roçou os lábios nos de Sofia, um beijo tímido, salgado de lágrimas e promessas, que selou o que o tempo havia tramado em segredo. Daí em diante, os dias tornaram-se um quadro vivo de renuir, mãos entrelaçadas nas aulas, sussurros no jardim do Palácio da Bolsa e noites em que se enroscavam nos lençóis, falando de futuros impossíveis sob o teto de vigas expostas. Mas o paraíso tem asas de cera, como ensina a lenda de Ícaro, e o triângulo formou-se na sombra da roommate.
Maria, com a sua alma de poeta faminta, começou a orbitar Ana como uma maré atraída pela lua. Tu és como Ofélia de Milais, flutuando num rio de mistérios, disse-lhe um dia Maria, enquanto pintavam azulejos num workshop na Rua das Flores, os pincéis dançando em tons de cobalto e ouro. Ana riu, desconfortável, mas o elogio ficou como uma mancha de tinta na pele. Sofia notava, claro, os olhares trocados na cozinha partilhada, as mensagens tardias no telemóvel de Ana que faziam Maria sorrir sozinha. Ela é só uma amiga, como nós éramos, defendia Ana, mas o ciúme corroía Sofia como ferrugem nas grades da ponte. As discussões começaram pequenas, como pingos de chuva minhota. Por que passas tanto tempo com ela? És paranoica, Sofia. Confia em mim. O outono trouxe o Festival de São João, com martelos de plástico batendo em cabeças risonhas e sardinha assada fumegando nas ruas da Baixa. Ana, Sofia e Maria dançaram até ao amanhecer, os manjericos nos bolsos das saias como talismãs de amor. Nessa noite, embriagada pelo vinho verde espumoso, Maria puxou Ana para um beco escuro atrás da Sé do Porto, os lábios roçando seu ouvido. Eu vejo-te, Ana. Não como ela vê. Eu vejo a mulher que acorda de noite com pesadelos de solidão. O beijo que se seguiu foi um erro flamejante, um lapso de fraqueza sob as estrelas manhosas. Ana recuou, o coração em chamas, mas o dano estava feito, um segredo que pesava como o sino da igreja ao domingo. Quando Sofia descobriu, semanas depois, através de um bilhete esquecido na mesa da cozinha, obrigada pela noite. Tu és o meu fado secreto. O mundo desabou como um azulejo rachado. Traíste-me, gritou Sofia, as lágrimas correndo como chuva no Douro inchado. Ana, ajoelhada no chão frio do quarto, suplicava. Foi um erro, amor. Eu amo-te a ti. Sempre. Mas a confiança, frágil como vidro de murano, estilhaçara-se. Sofia partiu para Lisboa no dia seguinte, deixando para trás um bilhete. As andorinhas voam sozinhas quando ninho queima. Ana mergulhou numa crise que a consumia como o mar engole navios. Quem era ela? A rapariga de Alfama que jurara lealdade eterna ou a mulher dividida entre desejos que nem ela compreendia? As aulas de História da Arte tornaram-se um refúgio amargo. Estudava os amores proibidos de Caravaggio, as sombras que dançavam nas telas como fantasmas da sua alma. Maria, arrependida mas persistente, tentava reconfortá-la com passeios pela Serra do Pilar, falando de redenção em versos de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Mas Ana via apenas traição nos olhos dela e o vazio crescia, um buraco negro que engolia as noites de insônias. O inverno chegou impiedoso, com ventos que o levavam como lobos nas encostas do vinho verde. Ana vagueava pela ribeira, os dedos traçando os azulejos gastos nas fachadas, cada padrão uma história de perda e renascimento. Pensava em Sofia, imaginando-a em Alfama, cantando fado em bares escondidos, curando o coração partido com o sal das lágrimas e o vinho tinto. Uma carta chegou, manuscrita em papel amarelado como pergaminhos antigos. Eu voltei para Lisboa porque não aguentava ver-te com ela. Mas o nosso juramento. Ele ainda ecoa em mim. Perdoa-me por fugir. Ou perdoa-te a ti mesma. Com amor, S. Aquele bilhete foi o catalisador. Ana apanhou o comboio alfa pendular, o coração batendo ao ritmo das rodas no carril. Lisboa recebeu-a com o abraço úmido do Tejo, os elétricos amarelos tilintando como sinos de memória. Encontrou Sofia na Sé, o mesmo jardim onde juraram aos 10 anos, agora coberto de aerotonal. Eu errei, confessou Ana, a voz rouca como uma fadista cansada. Não por beijar Maria, mas por esconder quem sou. Eu sou tua, Sofia, mas também sou confusa. Como o Douro que se divide em afluentes antes de se unir ao mar. Sofia, com os olhos inchados de noites sem sono, estendeu a mão. Então vamos navegar essa confusão juntas. As andorinhas não voam sozinhas para sempre. O regresso ao Porto foi uma ponte reconstruída, devagar, com tijolos de conversas honestas e noites de silêncios cúmplices. Maria, compreendendo o seu papel no triângulo, afastou-se com graça, mudando para uma residência em Gaia, deixando um poema de despedida. No mosaico da vida, alguns azulejos não se encaixam. Que o vosso padrão seja eterno.
A crise de identidade de Ana não se resolveu num instante. Houve terapias em clínicas da Baixa, leituras de autoras como Maria Teresa Horta, que cantavam o amor entre mulheres como um hino proibido. Mas no amor de Sofia encontrou âncoras, piqueniques no parque da cidade com queijos da Serra da Estrela, danças no São João onde martelos batiam em ritmo de perdão e promessas renovadas sob o céu estrelado da Foz. O clímax veio na primavera, durante a queima das fitas, quando as ruas de Porto se enchem de capas académicas e euforia estudantil. Ana e Sofia, de braços dados, marcharam na parada, os olhares trocados mais luminosos que os fogos de artifício que explodiam sobre o rio. Mas o destino, caprichoso como o fado, trouxe Maria de volta, não como rival, mas como ponte. Ela confessara a Sofia, em segredo, o seu próprio amor não correspondido e, em vez de ódio, Sofia oferecer amizade. Somos todas filhas do mesmo mar Atlântico. Não há espaço para inveja em ondas que se partilham. Naquela noite, as três brindaram com vinho do Porto na cave da Burmester, rindo de erros passados, tecendo uma rede de sororidade que curava feridas antigas. O verão trouxe paz, como o calor que amolece o asfalto das avenidas lisboetas. Ana e Sofia viajaram pelo Alentejo, dormindo em quintas brancas rodeadas de sobreiros centenários, onde o vinho tinto corria como sangue da terra. Ali, debaixo de um céu vasto como o oceano que os avós de Ana haviam navegado, Ana sussurrou: Eu sei quem sou agora. Sou tua e sou eu, uma mulher que ama sem fronteiras, como Portugal amou má. Sofia sorriu, traçando com o dedo o contorno do seu rosto. E eu sou tua âncora, na tempestade ou na bonança. A traição fora uma rachadura, mas as rachaduras nos azulejos contam as melhores histórias, de quedas e renascimentos, de amores que, como o fado, doem para curar. Anos depois, casadas numa cerimónia discreta na Capela dos Oceanos em Belém, com o Tejo como testemunha, Ana Sofia criaria uma fundação para jovens que eram em Porto, inspiradas na sua jornada. Maria seria a primeira oradora, recitando poemas sobre identidades fluídas como o Douro em cheia. E nas noites quietas, quando o vento do Atlântico sussurrava segredos, elas jurariam de novo, não como crianças, mas como mulheres que aprenderam que o amor verdadeiro não é platónico nem romântico, é humano, imperfeito, eterno. A luz do amanhecer filtrava-se pelas persianas de madeira do quarto em Gaia, pintando listras douradas no corpo adormecido de Ana. Ela acordou com o som distante de gaivotas sobre o Douro, o peito ainda pesado com os ecos da queima das fitas. Sofia dormia ao seu lado, o cabelo espalhado no travesseiro como fios de cobre sob o sol minhoto, o peito subindo e descendo em ritmo sereno. Ana observou-a por minutos, traçando mentalmente as sardas que pontilhavam a sua pele, como constelações que guiavam os marinheiros de outrora. Como cheguei aqui, pensou, o coração um misto de gratidão e medo residual. A crise que a consumira no inverno, aquela dúvida voraz sobre o seu lugar no mundo, sobre o amor que sentia por Sofia e o que sentira, por um instante fugaz, por Maria, ainda latejava como uma ferida mal cicatrizada. Mas naquela manhã, com o cheiro de pão fresco subindo da padaria lá embaixo, Ana sentiu um vislumbre de paz, frágil como a porcelana de vista alegre. Deslizou da cama com cuidado, os pés descalços tocando o chão de azulejos frios, e dirigiu-se à cozinha minúscula da casa que agora partilhavam, um apartamento alugado na Marginal, com vista para as caves de vinho e o vai-vem dos rabelos carregados de barricas. Enquanto a cafeteira gorgolejava, Ana preparou o pequeno almoço, fatias de pão de milho torrado com queijo fresco da serra, azeitonas pretas enrugadas como segredos antigos e uma jarra de sumo de laranja espremida na hora, colhida nos pomares do Douro. Era um ritual que aprendera com a avó em Alfama, onde as manhãs começavam com o aroma de coentros e o burburinho dos vendedores no mercado da Ribeira das Naus. Sofia entrou, esfregando os olhos, vestida apenas numa camisola larga de Ana que lhe caía pelos joelhos. Bom dia, minha historiadora de azulejos, murmurou, beijando o ombro no de Ana. Sonhei que estávamos de volta àquele jardim da Sé, mas desta vez, sem promessas quebradas. Sentaram-se à mesa de ferro forjado, as mãos entrelaçadas sobre o tampo lascado, e conversaram sobre o dia, aulas na universidade, um projeto de restauração de fachadas antigas na Rua da Reboleira que Ana liderava, e o estágio de Sofia numa firma de arquitetura que planeava um museu flutuante no Rio. Mas por baixo das palavras leves, corria uma corrente subterrânea de interrogações não ditas. E Maria? Perguntou Sofia de repente, os olhos fixos na chávena de café. Ela mandou mensagem ontem.
Quer nos ver no Festival de Fado em Alfama, no verão. Dizes que sim? Ana engoliu em seco o gosto amargo do café misturando-se ao da culpa. Maria havia-se tornado uma presença espectral na sua vida, não inimiga, mas um lembrete vivo do lapso que quase destruíra tudo. Se tu quiseres, respondeu Ana, cautelosa. Ela faz parte disto agora, não faz? Como uma irmã que errou, mas que ama. Sofia assentiu, mas o seu sorriso era tenso, como as cordas de uma guitarra portuguesa afinada demais. O dia prosseguiu em correntes de normalidade. Ana na biblioteca da universidade, mergulhada em volumes poeirentos sobre o Manuelino, os ornamentos náuticos que simbolizavam explorações e retornos improváveis. Imaginava Vasco da Gama beijando a proa do seu navio em Belém, prometendo glórias que o mar poderia engolir. À tarde, encontrou Maria por acaso na livraria Lelo, a escadaria vermelha serpenteando como um conto de fadas gótico. Ana, exclamou Maria, o rosto iluminando-se como um vitral sob o sol. Segurava um livro de Fernando Pessoa, o heterónimo Alberto Caeiro aberto numa página sobre amor simples como o pão. Estava a pensar em ti. Como vai o coração da engenheira? Ana sorriu, forçada, mas genuína no fundo. Curando. E o teu, poeta? Conversaram por horas sobre versos que doíam e curavam, e quando se despediram com um abraço casto, Ana sentiu um alívio inesperado. O triângulo não era mais uma armadilha, mas uma tapeçaria tecida com fios de perdão. A noite trouxe uma surpresa. Sofia organizara um jantar na casa de Chá da Boa Nova, em Lessa da Palmeira, o restaurante de Álvaro Cisa Vieira encravado nas rochas como uma joia atlântica. O mar rugia lá fora, espumando contra as pedras, enquanto pratos de robalo grelhado com ervas do Minho chegavam à mesa. Quer que saibamos quem somos, juntas, disse Sofia, erguendo a taça de vinho branco da bairrada. Eu errei ao fugir para Lisboa. Tu erraste ao beijar. Mas errar é humano, como diria o nosso Essa. E o amor? O amor é o que nos reconstrói. Ana chorou então, lágrimas quentes caindo no guardanapo de linho, e contou tudo, as noites em que duvidara de si mesma, questionando se o seu amor por Sofia era verdadeiro ou apenas o eco de uma amizade infantil distorcida pelo desejo. Eu li sobre identidades fluídas, Sofia. Como o Tejo que muda de cor com a luz. Às vezes, sinto-me como uma azuleja solta no painel, bela, mas deslocada. Sofia ouviu, os olhos brilhando à luz das velas, e apertou a sua mão. Então vamos colar-te de volta com ouro kintsugi. As rachaduras são onde entra a luz. Dias depois, o projeto de Ana ganhou vida, restaurar os azulejos de uma casa senhorial na Sedufeita, danificados por um incêndio anos antes. Cada fragmento que ela recolava era uma metáfora, cobalto partido unido a branco por um lado, padrões de flores e conchas que narravam casamentos e lutos. Sofia visitava o estaleiro ao entardecer, trazendo bolos de fubá quentes do forno da vizinha, e juntas sonhavam com o dia em que o painel estaria completo. Mas a crise não se dissipava inteiramente. Ecos de dúvida surgiam em momentos inesperados, como quando Ana via casais heterossexuais nas esplanadas da Baixa, mãos dadas sem o peso do julgamento sussurrado. E se o mundo nos engolir por sermos nós? Confidenciou a Sofia numa noite de tempestade, o vento chicoteando as janelas. Então nadamos contra a corrente, como os salmões do Douro, respondeu ela, puxando-a para um abraço que cheirava a maresia e promessas. O verão aproximava-se com um calor pegajoso que faz o asfalto dançar em miragens, e o convite para Alfama pairava como uma nuvem. Ana e Sofia decidiram ir, levando Maria como aliada, não como ameaça. O comboio para Lisboa foi uma viagem de reconciliações, jogos de cartas no compartimento, histórias de infância partilhadas com risos, e Maria recitando poemas de Florbela Espanca sobre amores que queimam como incenso. Em Alfama, o bairro das suas raízes, encontraram-se com a família, a mãe de Ana, com o seu jal de lã tecido à mão, servindo caldeirada de peixe fumegante na varanda com vista para o castelo de São Jorge. Vocês três são como as graças da mitologia, brincou a avó, os olhos enrugados brilhando de sabedoria. Naquela noite, no adeus ao fado na Senhora da Saúde, as vozes roucas cantaram estranha forma de vida, e Ana sentiu as lágrimas virem não de dor, mas de uma catarse profunda. O triângulo fechara-se num círculo de aceitação.
De regresso a Porto, Ana iniciou um diário, páginas preenchidas com esboços de azulejos e confissões. Eu sou lésbica, sim, mas mais que isso, sou Ana, filha de Lisboa, amante de Sofia, guardiã de histórias partidas. Sofia leu trechos, orgulhosa, e juntas planearam uma viagem ao Algarve, para banhos de sol em praias de areia branca onde o mar sussurra segredos de liberdade. Maria enviou uma carta, obrigada por me deixarem ser parte do vosso mosaico. O meu amor por ti, Ana, transformou-se em amizade, o melhor tipo de romance. A crise de identidade, outrora um abismo, tornara-se um jardim, floresciam dúvidas, mas também forças. O sol do Algarve beijava a pele de Ana como um amante antigo, dourando as suas curvas enquanto ela se estendia na toalha de linho na Praia da Marinha, as formações rochosas do arco natural erguendo-se como catedrais esculpidas pelo tempo. Sofia mergulhava nas ondas turquesas, o riso e quando sobre a rebentação, livre como as gaivotas que planara acima. Maria ficara em Porto, abençoando a viagem com um bilhete poético, e decorar no mar o que o rio magoou. Eram 3 semanas de suspensão temporal, longe das aulas e dos olhares curiosos da universidade, um parênteses onde Ana podia respirar sem o peso da identidade questionada. Mas mesmo no paraíso, as sombras seguem, na forma de uma carta que chegou por correio, de um antigo namorado de Lisboa, recordando um verão adolescente de beijos desajeitados na costa da Caparica. Lembras-te de nós? Ainda sinto o teu cheiro de jasmim, escrevera ele, inocente na sua nostalgia, mas um punhal para Ana. Naquele entardecer, enquanto Sofia secava o cabelo com uma toalha bordada à mão, presente da mãe, com motivos de galeões, Ana mostrou a carta, as mãos tremendo como folhas de sobreiro ao vento alentejano. Isto faz-me duvidar de novo. E se eu for só confusa? E se o nosso amor for só hábito de infância? Sofia parou, os olhos castanhos suavizando-se como vinho decantado. Hábito? Ana, o hábito é acordar com o teu ronco suave ou discutir quem lava a louça. O nosso amor é o fado que nos define, doloroso, mas essencial. Caminharam pela falésia, o sol poente tingindo o céu de vermelhos e laranjas como as saias das bailarinas de fado, e Ana despejou tudo, as noites em que sonhava com braços masculinos, não de desejo, mas de normalidade social, o medo de ser vista como a outra, a que quebra o molde católico conservador que ainda paira sobre Portugal como névoa matinal. Eu amo-te, Sofia. Mas amo-me a mim? Completamente? Sofia, engenheira pragmática, propôs um plano. Vamos mapear isto como um projeto de pontes. Identifica as rachaduras, reforça-as. Nos dias seguintes, transformaram a viagem num retiro interior. Manhãs de yoga nas dunas de Odisseis, onde Ana meditava ao som das ondas, visualizando a sua identidade como um azulejo único, não perfeito, mas belo na imperfeição. Tardes de leitura na biblioteca de Faro, devorando a menina que roubava livros de Zuzac para entender resiliências e mulheres de Marian Keyes para rir das confusões românticas. Noites à volta de uma fogueira na praia deserta de Carvoeiro, assando sardinhas em espetos de loureiro, contando histórias de avós que sobreviveram à ditadura de Salazar escondendo amores proibidos em cavos de vinho. A minha avó contava de uma tia que amava mulheres em Trás-os-Montes, confidenciou Sofia. Dizia que era como vinho verde, ácido no início, mas refrescante no fim. Uma tempestade irrompeu na segunda semana, o céu negro como tinta espalhada, o mar enfurecido lambendo as rochas com fúria de deuses ofendidos. Encerradas na cabana de madeira alugada, com o vento uvando como lobos, Ana e Sofia jogaram Monopoly à luz de velas, um jogo ridículo que as fez rir até doer a barriga, esquecendo o mundo lá fora. Mas na calmaria que se seguiu, com o arco-íris esticando-se sobre o horizonte como uma ponte de misericórdia, Ana teve uma epifania. Sentada na varanda, vendo o sol romper as nuvens, murmurou: eu não sou só lésbica, ou bi, ou o que quer que o rótulo diga. Sou Ana, a que restaura o quebrado, a que ama com o coração aberto como as portas das igrejas no domingo de Ramos. Sofia abraçou-a por trás, o queixo no ombro dela, e eu amo essa Ana. Todas as suas formas. De regresso a Porto, o outono académico trouxe novidades. Ana foi convidada a apresentar o seu projeto de azulejos numa conferência em Coimbra, a cidade das letras e das saudades.
Viajou sozinha, o comboio serpenteando pelas vinhas do Dão e ali, nos claustros da universidade, entre estudantes de capas negras, falou com paixão sobre como os padrões quebrados contam histórias mais ricas. Na plateia, uma mulher de meia-idade, com um broche de arco-íris discreto, aproximou-se depois. O teu trabalho lembra-me a minha própria jornada. Há um grupo em Coimbra para mulheres como nós, vem, se quiseres. Ana hesitou, mas aceitou o cartão, sentindo as raízes da sua identidade aprofundarem-se como oliveiras antigas. Sofia, enquanto isso, enfrentava os seus próprios demónios, o ciúme residual que a fazia questionar cada saída de Ana com amigos. Eu confio em ti, dizia, mas as palavras saíam forçadas, como vinho azedo. Numa noite de novembro chuvosa, durante um agosto nas ruas da Baixa, castanhas quentes assadas em tachos de ferro, jerupiga doce a aquecer as gargantas, discutiram abertamente. O teu medo é válido, Sofia. Como o meu. Mas não nos pode prender como âncoras enferrujadas. Dançaram então, sob a chuva fina, os casacos encharcados, rindo como miúdas em Alfama, renovando o juramento com um beijo que sabia castanha, liberdade. Maria reapareceu no Natal, convidada para o consoado na casa da mãe de Ana, em Lisboa. A mesa gemeu sob o peso de bacalhau à brás, rabanadas douradas e filhós de abóbora, o ar cheio de cânticos de janeiras. A família expande-se, disse a mãe de Ana, servindo mais vinho da bairrada. Conversas fluíram como o Tejo, sobre política que era em Portugal pós-casamento gay, sobre o orgulho em Lisboa que crescia a cada ano. Maria, com a sua voz de poeta, leu um soneto original sobre três musas unidas pelo fio do destino, e Ana sentiu o triângulo transformar-se em trindade, não de amor romântico, mas de apoio inabalável. O ano novo trouxe resoluções. Ana juntou-se ao grupo de Coimbra, viajando mensalmente para círculos de partilha onde vozes como se ecoavam, histórias de coming-outs em vilas conservadoras do interior, de amores salvos por terapia e tempo. Sofia inscreveu-se num curso de mindfulness na junta de freguesia da Foz, aprendendo a soltar o ciúme como folhas ao vento. E juntas, planearam um futuro tangível, um apartamento próprio na Baixa Portuense, com varanda para azulejos e Douro. A crise, outrora furacã, era agora brisa, refrescante, moldadora. Inverno em Porto é um manto de neblina que envolve a cidade como um jale de avó, suavizando as arestas das torres góticas e transformando granito em prata líquida. Ana acordava cedo, o vapor do chá de ervas subindo da chávena como fantasmas de manhãs lisboetas, e olhava pela janela para o rio adormecido, os rabelos ancorados como sentinelas de histórias não contadas. O grupo de Coimbra havia-se tornado seu farol, reuniões no Café Santa Cruz, sob o teto de madeira esculpida, onde mulheres de todas as idades teciam narrativas de identidade. Eu casei com um homem por 30 anos, só para me divorciar aos 50 e amar uma mulher, contara uma, os olhos brilhando como mondego ao sol. Ana absorvia, sentindo as peças do seu puzzle encaixarem, não com estrondo, mas com um clique suave de azulejos bem colocados. Sofia, por seu turno, florescia no seu mundo de linhas e ângulos. O projeto do museu flutuante avançava, um sonho de estrutura de vidro e aço que capturaria a luz do Douro como um prisma. Mas o sucesso trazia pressão, noites longas no estúdio, desenhos espalhados como folhas de outono e um cansaço que a tornava distante. Estou bem, insistia, mas Ana via as olheiras como sombras sob os azulejos rachados. Uma discussão eclodiu numa sexta-feira chuvosa, após Sofia cancelar um jantar planeado na adega de São Nicolau. Tu estás a fugir para o trabalho, como eu fugi para Maria, acusou Ana, a voz ecoando no apartamento vazio. Sofia, exausta, rebateu. E tu? Ainda vens de Coimbra com cheiro a segredos partilhados com estranhas. As palavras feriram como navalhas de barbear e Sofia saiu, batendo a porta, o som reverberando como um trovão minhoto. Ana passou a noite sozinha, encolhida no sofá com uma manta tecida à mão, presente de Maria, ironicamente, revivendo o medo da perda. Lembrou-se do juramento em Alfama, as mãos pequenas unidas contra o mundo, e chorou até o amanhecer tingir o céu de rosa pálido. No dia seguinte, encontrou Sofia na ponte de Dom Luís I, o vento açoitando os cabelos delas como chicotes. Eu errei de novo, disse Sofia, os olhos vermelhos. O trabalho é a minha âncora falsa. Tu és a verdadeira.
Reconciliação veio devagar, um piquenique improvisado no jardim do morro, com queijos de azeitão e poesias de Enter de Quental lidas em voz alta. Vamos equilibrar, prometeu Ana. Pontes não se constroem sozinhas. A primavera irrompeu com o Festival das Flores na Exponor, onde o ar se enchia de aromas de camélias e jasmins, e Ana e Sofia decidiram reacender a chama com uma viagem espontânea a Sintra. O comboio das CP serpenteava pela serra, passando por quintas românticas e o Palácio da Pena cor-de-rosa como um bolo de anos. Alugaram bicicletas e pedalaram até à Praia das Maçãs, o Atlântico selvagem batendo nas falésias, e ali, num piquenique de bifanas quentes embrulhadas em papel pardo, Ana abriu o coração sobre as reuniões de Coimbra. Elas ensinaram-me que a identidade não é fixa, é como o mar, muda com as marés. Eu amo-te, Sofia, mas também amo esta fluidez em mim. Sofia, mastigando uma maçã crocante, assentiu, e eu amo-te por isso. Vamos surfar essas ondas juntas. De volta, Maria organizou uma surpresa, um workshop de cerâmica na fábrica Bordal Pinheiro, em Coimbra, onde moldariam azulejos personalizados. Para curar as rachaduras, explicou, as mãos enlameadas no torno. Riram enquanto os barros se deformava, criando monstros cômicos em vez de flores perfeitas, e naquela tarde de lama e criatividade, o triângulo solidificou-se em amizade inquebrantável. Maria confessou, eu pensei que o meu amor por ti, Ana, me destruiria. Mas aprendi que há amores que iluminam caminhos, não os bloqueiam. Ana abraçou-a, sentindo o peso do perdão aliviado como penas de pomba. O verão trouxe o teste final, o orgulho de Lisboa, uma maré humana de cores e cartazes que serpenteava do Rocio ao Tejo. Ana e Sofia marcharam de mãos dadas, bandeiras arco-íris tremulando como velas de caravelas, gritando amor é amor, ao lado de Maria, que carregava um cartaz com versos de Sofia Anderson. O sol escaldante batia nas costas, mas o suor era de exultação, não de opressão. Na parada, encontraram a mãe de Ana, que se juntara pela primeira vez, o rosto orgulhoso sob um chapéu de palha. Vocês são o meu orgulho, disse, beijando-as. Naquela noite, no bairro Alto, dançaram fado moderno em bares com paredes de azulejos, brindando à família escolhida. Mas o clímax da crise veio inesperado, num telefonema da avó de Ana, do leito de hospital em Setúbal. Vem, minha neta. Quero contar-te um segredo antes de partir. Ana viajou de imediato, Sofia ao lado, o carro alugado cortando as autoestrada como uma flecha. A avó, frágil como porcelana fina, segurou a mão dela. Eu amei uma mulher, na juventude, durante a guerra. Escondi-a no meu coração como um fado não cantado. Não cometas o meu erro, Ana. Vive o teu amor à luz do dia. As palavras foram um bálsamo e um choque, libertando Ana de gerações de silêncio. A avó faleceu dias depois, mas deixou um legado, uma caixa de cartas amareladas, trocadas com a amada em códigos de flores e versos. Enterro em Alfama foi um luto tingido de celebração, missa na Sé, seguida de um banquete de mariscos na varanda familiar, com fado tocado em sua honra. Ana leu uma das cartas na Assembleia, a voz firme. O amor não morre, transforma-se em azulejos eternos. Sofia, ao lado, sussurrou, tu és a minha transformação. Maria enviou flores do Porto, camélias brancas, símbolo de pureza. O outono trouxe cor plena. Ana publicou um ensaio sobre azulejos que era na história portuguesa, explorando padrões escondidos em fachadas coloniais que simbolizavam amores não ditos. Sofia ganhou o prémio para o Museu Flutuante, dedicando às pontes que unem corações divididos. E no aniversário de 10 anos da sua amizade, marcado com um jantar na Taberna dos Mercadores, com rojões à valenciana e vinho do Dão, Ana propôs: casemo-nos, Sofia. Não por lei, mas por nós. Sofia, lágrimas nos olhos, aceitou com um beijo que selava capítulos. A identidade de Ana, outrora em crise, era agora um mosaico completo, bela nas suas fissuras, radiante na luz. O ar de Lisboa em dezembro cheirava castanhas assadas e luzes de Natal piscando nas varandas de Alfama, um manto festivo que disfarçava as cicatrizes do ano. Ana e Sofia haviam decidido celebrar o noivado, não oficial, mas seu, com uma escapadela à capital, misturando tradição e rebeldia.
O apartamento alugado na Moraria, bairro de Fado e Mouros, tinha paredes forradas de azulejos do século XVII, cada um contando sagas de conquistas e saudades. É como nós, brincou Sofia, desfazendo as malas, o cabelo solto caindo como uma cortina de outono. Histórias antigas, mas vivas. Ana sorriu, mas no peito, a perda da avó ainda doía como uma farpa, doce, porque libertadora, mas persistente. Os dias foram tapeçaria de memórias, manhãs no Chiado, comprando livros na Bertrand, a livraria mais antiga do mundo, onde Ana folheou edições raras dos Lusíadas, imaginando Camões aprovando o seu amor como epopeia moderna. Tardes no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo, onde pintaram azulejos personalizados com motivos de andorinhas e pontes, símbolos do seu juramento. Sofia, com as mãos sujas de tinta azul, traçou o nome delas num painel, Ana e Sofia, eternas. Maria juntou-se por videochamada, de Porto, rindo, adicionem um barco, para o triângulo virar veleiro. Noites eram para fado, na mesa de frades, com guitarras portuguesas choramingando melodias de perda e redenção, uma fadista de voz aveludada cantou meu amor, e Ana sentiu as lágrimas virem, não de tristeza, mas de plenitude. Sofia apertou a sua mão sob a mesa de carvalho escuro. Esta é a nossa banda sonora. Mas sob euforia, ecos da crise sussurravam um comentário casuais de um parente no jantar de família, casamento é para homem e mulher, mas Deus abençoa o que é puro, dito com sorriso condescendente. Ana retrucou calmamente, o puro é o coração, tia. E o nosso transborda. Sofia orgulhou-se, mas mais tarde, no quarto, confessou, às vezes, sinto o peso do mundo nos nossos ombros. Como se o nosso amor fosse uma revolução cotidiana. Regressaram a Porto renovadas, mas o ano novo trouxe desafios. Ana recebeu uma oferta de emprego, curadora num museu em Évora, no coração alentejano, um passo sonhado na carreira, mas que significava separação, Sofia ancorada ao projeto do museu em Porto. É só 6 meses, argumentou Ana, mas o medo de distância reacendeu velhas inseguranças. E se a distância nos partir como o Tejo em cheias? Perguntou Sofia, a voz trêmula como corda de viola. Discutiram na cozinha, o cheiro de bacalhau cozido no vapor misturando sal de lágrimas. Tu duvidas de mim de novo? Rebateu Ana. Não é dúvida, é medo de perder o que construímos. A reconciliação veio com um abraço prolongado, prometendo visitas semanais e chamadas noturnas, mas a semente da dúvida plantou-se. Ana partiu em fevereiro, o comboio para o sul cortando vinhas adormecidas, o coração apertado como um cesto de uvas prensadas. Évora recebeu-a com o seu templo românico capela óssea, um lembrete da transitoriedade da vida. O museu era um tesouro, salas cheias de tapeçarias mudéjares e azulejos de Motril, padrões que narravam casamentos mistos em tempos de Inquisição. Ana mergulhou no trabalho, restaurando um painel que retratava amazonas, guerreiras lendárias, amantes de mulheres, escondidas na mitologia. És como elas, disse o diretor, um homem idoso com bigode grisalho. Lutadora silenciosa. Mas as noites eram vazias, ligações para Sofia coavam com estática emocional, conversas que começavam quentes e acabavam frias como o mármore do templo. Uma carta de Maria chegou, manuscrita em papel de linho, a distância testa o amor como o fogo testa o ouro. Lembra-te, tu és o azulejo central do nosso painel. Inspirada, Ana organizou uma exposição virtual sobre arte queer no Alentejo, convidando Sofia para a inauguração via Zoom. Vem, amor. Mostra-me que as pontes virtuais aguentam. Sofia veio, o rosto no ecrã brilhando como farol, e a exposição, com painéis de azulejos reinterpretados como símbolos de identidades fluídas, foi um sucesso, artigos no público elogiando a voz fresca de uma nova geração. Mas o clímax da separação veio em abril, durante a Páscoa. Ana viajou a Porto para a Semana Santa, as procissões de capas pretas serpenteando pelas ruas como rios de luto. Encontraram-se na Sé, o órgão tocando hinos antigos e o beijo que trocaram atrás de uma coluna foi elétrico, carregado de meses de ausência. Sinto a tua falta como o mar sente a lua, murmurou Sofia. No entanto, na hotelaria familiar, um encontro casual com um colega de Sofia, um arquiteto charmoso de Lisboa, com riso fácil e histórias de viagens, plantou-se uma em Ana.
Ele olhava para ti como se fosses um blueprint perfeito, acusou mais tarde, no quarto de hotel com vista para o Clérigos. Sofia riu, mas depois sério. E tu? Ouvi rumores de uma curadora intrigante em Évora. A discussão escalou, velhas feridas reabertas, a traição com Maria, as dúvidas de identidade, até Ana gritar, talvez eu volte para Évora para sempre. Talvez precise de espaço para ser eu sem ti. Sofia saiu, caminhando pela ribeira sob a chuva pascual, o Douro inchado refletindo luzes tremulantes. Ana, sozinha, chorou até o alba, ligando para Maria em desespero. O que faço? O amor dói mais que o fado. Maria, sábia, o fado dói porque é vivo. Vai atrás dela. Reconstrói. Ana encontrou Sofia na foz, encolhida num banco de pedra, o cabelo molhado colado ao rosto. Eu sou tola, confessou Ana, ajoelhando na areia úmida. O espaço que preciso é dentro de nós, não entre. Sofia, lágrimas misturando-se à chuva, puxou-a para um abraço. Então vamos expandir o nosso espaço, juntos. Decidiram. Ana declinou a extensão do contrato em Évora, regressando a Porto em maio. O Museu Alentejano tornou-se um capítulo fechado, mas vitorioso. A exposição viajou para o Mata em Lisboa, um triunfo. Sofia integrou elementos do painel da Amazonas no design do Museu Flutuante, um tributo à força feminina. Maria, celebrando, organizou uma festa no jardim do Palácio de Cristal, com pavlova de morangos silvestres e cava espumosa, onde brindaram às mulheres que se encontram nas rachaduras. A crise, mais uma vez, forjara as mais fortes, identidades entrelaçadas, amores resilientes como o granito portuense. O verão de 2026 despontou em Porto com um calor que fazia o asfalto ondular como mar em tormenta, mas para Ana Sofia era o prelúdio de uma estação de florescimento. O casamento, cerimónia civil discreta, mas coração expansivo, marcara-se para setembro, na Quinta do Infantado, em Vila Nova de Gaia, com vista para as caves de vinho onde o Porto envelhecia como segredos bem guardados. Preparativos enchiam os dias, escolha de vestidos leves de linho branco, bordados com motivos de andorinhas por uma costureira de Alfama, menus com cataplana de marisco e pastéis de nata frescos, e uma lista de convidados que misturava família, amigos que era do grupo de Coimbra, e Maria como madrinha de honra. És o fio que nos uniu, disse Ana Maria, num café na rua de Santa Catarina, entre compras de flores. Mas o destino, sempre poeta dramático, reservava um último teste. 2 semanas antes da data, Sofia recebeu uma chamada da firma. O investidor principal do Museu Flutuante retirava-se, citando riscos éticos, rumores infundados, espalhados por um colega invejoso, de que Sofia priorizava a vida pessoal sobre profissional, aludindo ao seu casamento que era. A discriminação disfarçada, explodiu Sofia no estúdio, papéis voando como confetes partidos. Ana, chegando de uma reunião no museu, encontrou-a em lágrimas, o rosto enterrado nas mãos. Eles querem-me heteronormativa para o projeto brilhar. Como se o meu amor por ti fosse uma falha estrutural. A raiva de Ana foi imediata. Ligou para advogados de direitos LGBTQ+, em Lisboa, conectados através do orgulho, e Maria mobilizou a rede literária, escrevendo um artigo incendiário para o Jornal de Notícias, Amor Quer, a verdadeira inovação em arquitetura portuguesa. A crise reacendeu dúvidas em Ana, e se o nosso amor trouxer ruína a ti? Mas Sofia, com fogo nos olhos, rebateu, ruína? É libertação. Vamos lutar como as nossas antepassadas lutaram contra o Estado Novo. Juntas, organizaram uma campanha, petição online que reuniu milhares de assinaturas, de Porto a Faro, um vídeo no Instagram, filmado na ponte de Dom Luís, onde Sofia declarava: o meu amor por Ana é a fundação do meu trabalho, inclusivo, resiliente, português. Maria narrava, a voz como fado esperançoso. O apoio veio em ondas. O diretor do Mata ofereceu parceria, ativistas que marcharam em solidariedade e até a mãe de Sofia, conservadora mas amorosa, escreveu uma carta ao investidor: minha filha constrói pontes. Não as quebreis por preconceito. O investidor recuou, envergonhado pela pressão pública, e o projeto avançou, maior, com um pavilhão dedicado a artistas que Mas o episódio deixou cicatrizes. Sofia em terapia semanal, processando o machismo subtil que permeava a profissão, Ana, escrevendo um manifesto sobre interseções de arte e identidade,
publicado na revista Colóquio Artes. O nosso triângulo, brincou Maria numa noite de vinho na cave da Grams, virou escudo, não espada. O dia do casamento amanheceu perfeito, céu azul como azulejos de Delft, brisa do Douro carregando aromas de jasmim e Porto Tawny. A quinta, com os seus jardins de bucho podado e fontes murmurantes, encheu-se de amor. Ana, no vestido fluido que ondulava como ondas do Tejo, esperou no altar de era e rosas, o coração batendo como tambores de São João. Sofia surgiu, radiante num fato bege com gravata de seda azul, o cabelo solto como bandeira de liberdade. Maria, de saia rodada e blusa de renda, leu um poema original. Em azulejos partidos, encontramos o todo em amores traídos, o perdão que voa 3 almas, um rio, eterno Douro. Votos foram sussurrados, mas potentes. Ana prometeu ser a tua restauradora, colando cada rachadura com ouro de lealdade. Sofia, a tua engenheira, construindo pontes sobre abismos de dúvida. Anéis de prata martelada, gravados com andorinhas, selaram o laço. A festa foi alegria pura, dança ao som de morna cabo-verdiana misturada com fada beat, toasts com porto de 40 anos e um bolo de noz e canela decorado com azulejos comestíveis. A família de Ana cantou janeiras adaptadas, a mãe enxugando lágrimas. Vocês são o meu fado feliz. Meses depois, casadas na alma no papel, Ana e Sofia lançaram a Fundação Azulejos Quebrados, um espaço em Porto para jovens LGBTQ+, com ateliê de arte, terapia e fado terapêutico. Maria dirigiu o programa literário, convidando autoras como Lídia Jorge para palestras sobre narrativas femininas. A primeira beneficiária, uma rapariga de Trás-os-Montes com crise de identidade idêntica à de Ana, abraçou-as. Vocês mostraram-me que as rachaduras são bonitas. O amor, nascido de amizade platónica, testado por triângulos e tormentas, emergiu humanizado, não perfeito, mas autêntico, como Portugal, terra de saudades e renascimentos, onde o fado chora para depois sorrir.